Especialista para conversar com a gente. Ele que é novidade aqui no Rock News, novidade no 98, Dr. Cristiano Pinheiro, Dr. Cris Pinheiro, diretor da Federação das Cooperativas Médicas de Minas Gerais e atua no Hospital de Campanha de Brumadinho, traz pra gente aí um panorama da situação dos leitos em Minas. Dr. Cris, bem-vindo a 98, bem-vindo ao Rock News. Como é que tá a situação dos leitos, afinal, em Minas Gerais? Que leitura você faz do atendimento à Covid no estado? Ô Lucas, boa tarde, obrigado pela oportunidade, um abraço aos ouvintes da 98, né? E esse programa, eu já sou ouvinte assíduo deles, viu? Queira saber disso. Boa! Ô Lucas, o seguinte, a situação está cada vez mais crítica, né? O que acontece? Para você entender mais ou menos como é que funciona a gestão de leito no estado de Minas Gerais, a gente tem duas centrais de leitos, uma que é do estado e a outra que é a CIB-BH. Essa CIB-BH, ela tem totalmente autonomia e ela fala por si só. Isso devido ao quê? Foi a primeira a ser fundada no estado de Minas Gerais. É como se fosse, assim, para os ouvintes entenderem mais ou menos na íntegra, é como se fosse assim, o estado de Minas Gerais é um estado e Belo Horizonte fosse um outro estado, apesar de ser da capital. Uhum. Então, o que acontece? Essa CIB-BH, ela regula Belo Horizonte, Grande BH, e também grande parte do interior, através da macro, centro e das micros, que são divididas totalmente no estado. Entendeu? Sim. Então, assim, ela que tem uma força maior nessa questão dos leitos. Tem números aqui, né, que são números assustadores de hoje. A gente já tem 1.059 óbitos confirmados no estado de Minas Gerais, né? Então, não é uma gripinha. BH, de ontem para hoje, nas últimas 24 horas, já foi confirmado mais 13 óbitos, e em Minas Gerais, mais 52 óbitos. E só na cidade de Belo Horizonte, 157 óbitos. Então, assim, é uma coisa muito, mas muito grave mesmo, né? Doutor. E a questão... Oi, é o João Henrique do Vale. Não, eu que peço João, desculpa. Boa tarde. Boa tarde. E como é que a gente pode falar, o que a gente pode falar assim desses números? Como é que está a ocupação dos leitos? Você que está aí na linha de frente, cuidando das pessoas infectadas. Está tendo esse aumento? A gente está conseguindo atender todo mundo? Os leitos está faltando leitos? Como é que está? Faz um panorama para a gente dessa situação. Isso, João. O que acontece? Nós chegamos no saturado agora, né? Nós chegamos no colapso mesmo, infelizmente. No serviço público, agora a gente já não está tendo leito nenhum. A gente já sabia que antes do Covid, a gente já tinha uma defasagem de 10% em leitos de CTI no estado de Minas Gerais, que nunca foi suprido. Veio o Covid e não foi feito nada vezes nada para aumentar esses números de leitos, né? Para suprir os 10% e aumentar as outras. A gente tem um espaço lá no Expo Minas, que é quase 800 leitos, mas está fechado. Né? Então, nós não estamos entendendo o que está acontecendo, por que não abrir esses leitos? Doutor Cris. São leitos... Oi. Não, pode finalizar, eu já te pergunto. Ah, tá. E a gente não entende o porquê que esse espaço já não está aberto. E outra, foi um espaço que foi colocado para ser uma semi-intensiva. Então, ou seja, é um espaço de transição. A gente não consegue mandar pacientes graves para aquele local. Ô, doutor Cris, como é que fica aqui pra gente, eu acho que exortar a abertura desse hospital é falado tanto pela Secretaria Estadual de Saúde quanto o próprio governador de que vai ser utilizado em último caso, ele é um step para quando precisar, vamos torcer para não precisar, mas não estaremos já precisando desse material? Qual que é o desafio para a abertura desse hospital de campanha, doutor? Lucas, assim, na minha análise, o desafio maior é ter equipe. Por quê? Foi colocado um hospital, né? Parece que não chegaram ainda os respiradores que foram solicitados, tanto que o perfil desse hospital está sendo um hospital de semi-intensiva. E outra, não é qualquer profissional que trabalha numa unidade dessa. Os profissionais têm que ser treinados, têm que ser gabaritados para estar lá. Agora que o Estado fez uma seleção para entrar uma empresa, que é uma OS, que vai ser do dia 26, né, do último mês agora, e termina hoje, se não falha a memória. Então, até contratar essa empresa para colocar pessoas de know-how treinadas dentro de um hospital desse, leva tempo, leva demanda. Então, essa estratégia deveria ter sido tomada em março, quando apareceu os Covids.
mas não foi feito, né? Doutor Cris Pinheiro, diretor da Federação das Cooperativas Médicas de Minas Gerais. Doutor, tira uma tema para mim, não sei se o senhor vai conseguir responder. A gente está tendo um ruído também na questão da criação de leitos em Belo Horizonte. O governador Romeu Zema ontem fala que Belo Horizonte não investiu em leitos. Ele sinaliza aí que não houve criação de leitos Covid em BH. Já a prefeitura fala em 1.129 leitos criados. A gente sabe que muitos desses leitos foram redirecionados para a Covid, eram leitos que já existiam. O senhor consegue me precisar quantos leitos de fato foram abertos em BH para combate à Covid? Vocês têm esse número aí? Olha, Lucas, eu tenho alguns números, porque é o seguinte, tá um mistério essas questões de números de leitos. Eu não entendo por quê, não tem essa transparência total. O que aconteceu? A prefeitura possui 2 hospitais municipais em Belo Horizonte, que é o Célio de Castro, que fica lá no Barreiro, né, que eu conheci o Hospital do Barreiro, e o Hospital Odilon Beres. O Odilon Beres, sabidamente, é um hospital de urgência, emergência e obstetrícia. Aí ele foi totalmente transformado, depois de uma UPA, para também receber pacientes do Covid. Só que não tem uma coisa clara. Quantos leitos de Covid foram destinados? Nós não sabemos isso. O Célio de Castro é a mesma coisa. Sabemos que estão todos os 2 lotados. Além disso, a prefeitura tem os seus parceiros, que são os hospitais 100% SUS, que é Santa Casa de Misericórdia, que não é gerido pela prefeitura, o Complexo Hospitalar São Francisco, que é o Concórdia, e o Santa Lúcia. Nós temos o Hospital São José, e além disso, a gente tem alguns hospitais assim, que a prefeitura poderia usar para abrir alguns leitos, mas que não foi feito. Então, o que a prefeitura usou neste momento? Por exemplo, no Complexo Hospitalar São Francisco, eles pegaram, né, destinaram 32 leitos de CTI, que está com ocupação máxima, só existe hoje 2 leitos de reserva só, e intermediários, nós temos lá 65 leitos intermediários, no Complexo Hospitalar São Francisco. A Santa Casa também não fornece números claros, infelizmente, não sei porquê também, então a gente fica sem saber disso. Além disso, nós temos hospitais da FEMIG, que são geridos pelo Estado, né? Nós temos o João 23, mas o que foi definido para o Covid é o Eduardo de Menezes, né? E o outro hospital que fizeram, até fecharam ele, transferiram, que também não conseguiu abrir, foi o Galba Veloso. Eu não entendi por que também não foi aberto. E o Eduardo de Menezes hoje também está totalmente saturado, não tem mais leito, não existe mais leito nele. Então, assim, a gente fica assim, totalmente preso, você fica pensando assim, então nós vamos abranger um pouco mais. Na Grande Belo Horizonte, nós temos Betim, com 65 leitos de CTI e 120 de semi-intensivo. Nós passamos para a cidade de Contagem. Contagem não tem. Eles alugaram um hospital privado, que é o Hospital Santa Helena, que retirou todos os funcionários e o hospital está fechado, mas também não sei por que não foi inaugurado. A cidade de Santa Luzia não tem também. Vespasiano, muito menos. Ribeirão das Neves também não tem. Nova Lima, eu fiquei sabendo que tem 15 leitos de semi-intensivo, também não tem. Então, ou seja, isso vai só vindo para a capital. Isso sobrecarrega a rede hospitalar de Belo Horizonte. Sobrecarrega. Que não tem uma transparência aí na disposição desses leitos. Justamente, a gente não tem uma coisa clara, né? Os números, a gente, tipo assim, tinha que ter um portal da transparência, como tem outros setores públicos. A gente não consegue isso, entendeu? São informações internas só que a gente consegue, infelizmente. No interior, infelizmente, a gente tem cidades como no Triângulo Mineiro, que também já entrou em colapso e eles não estão aguentando mais, como Uberlândia e Uberaba. Norte de Minas, Teófilo Otoni, está um caos também. Então, assim, o que acontece? Belo Horizonte absorve todos os pacientes praticamente de Minas Gerais. Então, assim, não tem como Belo Horizonte aguentar isso. Infelizmente, se o Estado não ajudar. Doutor, a gente até a Prefeitura acabou de atualizar os dados aqui do boletim epidemiológico. 87% de ocupação das UTIs próprias para a Covid aqui em Belo Horizonte. E aí, doutor, para a gente finalizar, eu queria só fazer uma pergunta para o senhor, porque a gente está vendo já há uns 2-3 meses uma briga entre a Prefeitura de Belo Horizonte e o governo de Minas. Na avaliação de vocês, isso tem atrapalhado aqui no combate à Covid, na questão de ajuda, principalmente para os hospitais? Ô, João, eu vou falar uma coisa agora, como médico, pai e filho. O secretário estadual e o secretário municipal, os dois são médicos.
Eles têm que começar a falar a mesma língua. Esquecer, nesse momento, o viés político. Por quê? Isso vai prejudicar a população. Infelizmente, só 10 a 15% da população do estado de Minas Gerais, se não esteja enganado, que possui um plano de saúde, ou seja, que tem um acesso à medicina suplementar. Todo o seu restante depende do SUS. Então, essa fogueira de vaidade, esse viés político, se eles não sentarem na mesa e falar assim, olha, vamos esquecer isso, vamos deixar de lado e vamos resolver o problema, o que a gente precisa? A gente precisa o quê? Como Estado, a gente precisa disso. Como município, a gente precisa daquilo? Não vai dar certo. Vamos acontecer mortes. Hoje, nós temos números, mas esses números têm cara, têm nome e têm família. Então, isso está sendo muito, como se diz, questionado pela opinião pública. Então, eu acredito que os dois têm que sentar e conversar e falar a mesma língua para acabar com isso de vez. Doutor Cris Pinheiro, diretor da Federação das Cooperativas Médicas de Minas Gerais, conversando com o Rock News, trazendo pra gente aí um cenário triste, tenebroso dos leitos em Minas. O doutor fez um balanço aí dos leitos pelo interior também. Doutor Cris, bem-vindo à 98, microfones abertos, viu? Obrigado pela oportunidade, viu, Lucas? Obrigado, João. Estou sempre à disposição, tamo aí. Desculpa o desabafo, mas tem certas coisas que não tem como a gente guardar. Tá aí.